tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Estimados irmãos e irmãs, que bom te encontrar mais uma vez neste domingo que celebramos a solenidade de todos os santos. É dia, portanto, de fazer memória desta nossa missão de vida, a nossa vocação primeira, que é a vocação à santidade. E é neste contexto que a Igreja do Brasil transfere essa festa de todos os santos, que popularmente ou na Igreja oficial é celebrado 1º de novembro, mas na Igreja do Brasil, quando se cai dia de semana, se transfere para o domingo seguinte, pelo fato do Brasil não ser feriado, e assim transfere para o domingo para se atingir mais pessoas e ter esta tonalidade de solenidade. Comecemos este nosso momento celebrativo da Palavra de Deus, voltando à nossa origem que é a santidade. Essa santidade que advém da santidade maior, Deus. E este Deus que nos habita, que está dentro de nós. E é preciso que voltemos cada instante a nossa atenção, o nosso zelo, o nosso ser ao encontro deste Deus. E a maneira assertiva de nos levar a este Deus é a nossa respiração consciente. Por isso respire, e nesta respiração contemple Deus. E nesta respiração recorde a sua origem, a nossa origem que é o sopro de Deus. E é neste sopro de Deus que esta arte de Deus é criada, a arte da pessoa do ser humano. Exaltemos, portanto, neste momento, este Deus que nos fez, que nos preparou, que nos modelou com suas mãos. E possamos dizer a Deus: obrigado, Senhor, pelo teu cuidado e pela teu poder de realizar com maestria este presente chamado pessoa. Meditemos a palavra que o bom Deus nos apresenta neste domingo. Começamos com o livro do Apocalipse de São João, capítulo 7, versículos 2 ao 4 e 9 ao 14, onde nos mostra a visão do profeta, do evangelista, e apresenta o retrato de uma igreja perseguida, de uma igreja que vivia sendo perseguida por os seus inimigos, especialmente ali Diocleciano, que vai perseguir esta igreja com o Império Romano. E nesse contexto ali se apresenta um povo escolhido, mas também se destaca nessa leitura o enviado, o próprio Deus, aquele que trazia as marcas do Deus vivo. É ele que tem a missão de anunciar, para se marcar, se guardar os eleitos, os escolhidos de Deus. Não façais mal nenhum à terra, ao mar, nem às árvores, até que se tenha marcado a fronte dos servos de Deus. E ali se dá o número dos escolhidos de Deus, para se ter a ideia dessa totalidade dos eleitos de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, esta multidão que ali se apresenta
que é feita, constituída desses 144 mil, mas também esta multidão simboliza aqueles que são perseguidos e ao mesmo tempo perseverantes, que não desistiram, que não fugiram, mas estiveram sempre apostos. E a estes Deus dará a recompensa. Ou seja, os que suportaram as tribulações, Deus marcará com o selo da santidade, o selo do amor de Deus. O texto do Evangelho que a Igreja nos reserva nesse dia é o texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 ao 12, que diz: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, imaginamos muitas vezes que ser santo é ser uma pessoa extraordinária, é ser uma pessoa que parece diferente de tudo e de todos, é ser uma pessoa que não come o mesmo alimento que eu como, é ser alguém que já vive no céu. Não é isto que a Igreja nos apresenta por meio da palavra de Deus. Pois santo é aquele que se faz um de nós. Pois santo são aqueles que se colocam na batalha. São aqueles que experimentam perseguição todos os dias. São aqueles que vivem como nós. É claro que para ser santo existe algumas coisas que os destacam. Especialmente, o santo é aquele que vive com a cabeça voltada para o céu. Mas os seus pés não deixam o chão que pisa. Ou seja, ele não foge do mundo que vive. Ele não foge da realidade que o rodeia. Ser santo é viver integrado com o mundo que sofre. Caríssimos irmãos e irmãs, a Igreja denomina muitos santos, como nós conhecemos, que estão nos altares. No entanto, esses santos, eles não desejaram a santidade de já. Mas a santidade foi um processo. Ou seja, eles, no peregrinar deste mundo, nunca sonharam com a santidade. Santidade é você viver plenamente voltado para este Deus que te chamou e que te alimenta cada dia com a sua presença, com a sua palavra. O texto que nós meditamos nos apresenta 8 caminhos para a santidade.
E esses caminhos que nos levam à santidade são caminhos que muitas vezes não são tão fáceis, ou sempre nunca é fácil. São caminhos que exigem de nós. São caminhos que nos colocam a serviço do nosso semelhante. O caminho da pobreza. Ser pobre, segundo Mateus, não é simplesmente a pobreza social, sociológica, mas é a pobreza no sentido de estar todo esvaziado para Deus. Todo esvaziado porque deseja estar preenchido deste Deus que o ama. Ser pobre é estar todo voltado para Deus. É viver a serenidade que Deus nos apresenta. O caminho da santidade também passa, diz Mateus, por este caminho dos que vivem as aflições. Bem-aventurados os aflitos. Mateus coloca sempre, apresenta o caminho, e se eu persistir nesse caminho, terei a recompensa no final do caminho. O pobre terá como recompensa o reino de Deus. O aflito terá como recompensa a consolação. Depois, também o caminho que nos leva à santidade é o caminho daqueles que vivem a mansidão. E quem percorre esse caminho da mansidão, diz o texto, eis que este possuirá a terra. O caminho da santidade também passa, diz o texto sagrado, também passa por aqueles que têm fome e sede de justiça. E quem participa deste caminho de fome e sede de justiça, este terá como recompensa no fim do caminho, será ele saciado. O caminho para a santidade também passa inevitavelmente pelo caminho da misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos. E quem vive este talento, este dom, receberá como recompensa a misericórdia de Deus, a misericórdia divina. E ainda, o caminho para a santidade passa por aqueles que vivem a experiência da pureza do coração. E aquele que faz desta busca uma purificação do seu coração, verá o próprio Deus. Esta é a recompensa. E ainda, diz o próprio texto, que bem-aventurado é aquele que faz o caminho da promoção da paz. E este que promove a paz terá como recompensa o ser chamado Filho de Deus. Termina dizendo que o caminho para a santidade também passa por aqueles que vivem a bem-aventurança de ser perseguido por causa da justiça de Deus. E estes que perseveram, mesmo sendo perseguidos, terão como recompensa o reino dos céus. A complementação desta oitava bem-aventurança é aquela que diz: felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. É assim que Deus quer que nós alcancemos a santidade. A santidade não é uma conquista do homem. A santidade é um presente de Deus. No entanto, para que eu receba este presente de Deus, é preciso experimentar estes caminhos, ou um destes caminhos, que o autor sagrado nos apresenta. No curso que eu dou do Enneagrama, nós apresentamos também 9 caminhos em busca da nossa, que nós chamamos virtude, da nossa essência, centelha divina,
A essência nada mais é do que a nossa centelha divina. E estas centelhas divinas, elas são marcadas pela serenidade, elas são marcadas pela nossa humildade, pela nossa veracidade, pela nossa equanimidade, pelo nosso não apego, pela nossa coragem, pela nossa sobriedade, pela nossa inocência e pela nossa ação certa. São as nossas virtudes que está dentro de cada um de nós. E nós precisamos buscar e fazer o caminho de volta a essas nossas virtudes. A liturgia de hoje termina com São João fazendo este elogio àqueles que se fizeram filho de Deus. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. E o presente que Deus nos deu foi de sermos chamados filhos dele. E de fato somos, diz o autor sagrado. E se o mundo não nos reconhece com esta qualidade de filho de Deus, é porque o mundo ainda não conhece Deus. E diz ainda, sabemos que quando se manifestar o Filho de Deus, nós seremos como Ele é, porque o veremos face a face. Todo que espere nele será purificado a si mesmo a cada dia, a cada instante. Vibramos este grande presente que Deus nos deu e busquemos em Deus a nossa santidade, vivendo, nos doando, nos colocando a serviço do outro. Nenhum santo chega a Deus, até Deus, vivendo uma vida egoísta voltada para si mesmo. A santidade é sinônimo de doação, é sinônimo de quem se coloca a serviço do outro e não a serviço de si mesmo. Vivamos com alegria e deixemos que a beleza de Deus nos alcance e nós sejamos santos como Deus é santo. Você que recebe meus vídeos todos os dias, não esqueça de deixar seu like, de deixar seu comentário, de compartilhar este conteúdo com seus amigos e amigas. E peça que se inscreva no canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor. Assim, a nossa família crescerá e a palavra de Deus chegará a mais pessoas, a mais lares. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.